Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo da revista O Cristão. O tema é consciência e a gente vai dar continuidade nesse tópico aqui, purificado, que eu vou estar lendo. Pedro foi negando a Cristo, o que é ainda pior do que ser seu inimigo. Isso fechou a boca para qualquer outra coisa que não prega graça. Tanto Paulo como Pedro tinham uma profunda convicção de pecado. Se quisermos ser fortes e prestar testemunho da graça, precisamos ter o sentido do mal, de onde Deus nos tirou. Se a ocasião se apresentar, podemos falar diante dos homens de nossos pecados, desde que tudo tenha sido colocado claramente diante de Deus. Os cristãos convertidos em Éfeso trouxeram seus livros de magia e confessaram todas as suas ações pelo poder do Espírito Santo. Se o amor de Deus é derramado em nosso coração, temos mais vergonha por nossos pecados diante de Deus do que diante dos homens. Para ter uma boa consciência, devemos manter a consciência pura. Paulo se exercitou para ter em tudo uma consciência sem ofensa a Deus e aos homens. Quando entristecemos o Espírito Santo, não sentimos o amor de Deus da mesma maneira. Uma consciência contaminada não pode estar à vontade diante de Deus. E quando Deus entra, existem cantos escuros que ocultamos dele. Impossível, então, ter uma perfeita confiança no raciocínio com Deus como com um amigo. Se tivermos previamente a sensação nessa debilidade, seremos forçados a buscar a força em Deus. Podemos, com ousadia e sem dor, recordar diante de Deus tudo o que pensamos, dizemos e fizemos? Ser capaz de fazer isso não está na presença de Deus. Fazer isso é recordar a Deus sua imensa graça por ter nos perdoado. Sem Cristo, quem se aventuraria nessas coisas? O pecado oculto corrompe o coração, endurece a consciência e nos torna cegos e orgulhosos. É de toda importância nós, para nós que nossa consciência seja totalmente esvaziada diante de Deus. Depois, podemos esquecer essas coisas. Não seremos julgados por causa disso. Seja fiel nesse sentido, ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Beleza. Se você puder, Eric, aí você lê mais pausadamente, bem mais lento. Bem mais lento. Tá certo. Viu? Se algum irmão vai querer fazer comentário. Eu vou continuar aqui. Consciência. O Evangelho de João. No Evangelho de João, vemos o Senhor indo em direção aos pecadores. Ele não é tanto o curador de Israel, é antes a alma que ele busca, e, portanto, é a consciência com a qual lida. Isso nos dá a conhecer o que ele é e qual é o seu propósito e seus negócios em todas as cenas. Pode ser uma consciência feliz, uma consciência desperta, inquieta, uma consciência apática, não quebrantada ou uma má consciência. Ele lida com toda essa variedade, mas em tudo vemos a consciência em alguma condição ou outra diante dele.
Em André, temos uma imagem simples de uma consciência feliz, ou de um pecador feliz. Ele foi a Jesus como pecador, como o Cordeiro de Deus. Portanto, ele foi aceito e acolhido por Jesus, e isso o deixou feliz. Seu coração estava livre e, portanto, ele pôde pensar nos outros. Ele disse ao primeiro companheiro pecador que encontrou, seu irmão Simão, que ele tinha achado Cristo. Então, em plena e consistente benevolência, ele convida Simão a se achegar e compartilhou o Cristo de Deus com ele. Aqui vemos uma consciência em liberdade, porque o pecador encontrou Jesus. Uma consciência despertada. Em Natanael, a consciência já tinha sido despertada. Sob a figueira, ele se confessou um pecador, pois é o espírito de confissão que nos torna sem dolo. O Senhor reconheceu esse caráter em Natanael, pois ele era um homem de coração partido. O Senhor, portanto, já estava em espírito em companhia dele, antes de Filipe o chamar, pois os anseios de uma alma despertada são sempre queridos por ele. E em sua graciosa saudação, e deixando-o saber que ele o conhecia, a alma de Natanael se maravilhou. Rabi, diz ele, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso foi um avivamento em seu coração. Esse caso nos mostra as relações abençoadas do Senhor com uma consciência despertada, revivida e que se alegra, ou tornando-a uma consciência aliviada e liberta. Na mulher samaritana, no poço de Sicá, a consciência ainda estava dormindo. Tinha que ser despertada. Trazia a presença de Deus. E o Senhor a força a descobrir a si mesmo. Todos os segredos de culpa de sua alma foram arrastados para a luz. Embora oprimida pela luz que a detectou e a expôs, ela permaneceu em sua presença, pois o Senhor rapidamente preencheu este lugar com os símbolos de sua graça, e não permitiu, mas que fosse apenas o testemunho de sua culpa. O Salvador se revelou, o estranho provou ser o Messias, que ela havia identificado, e ela ficou, ao mesmo tempo, abençoada e satisfeita. Aqui vemos o que o Senhor fará com uma consciência que precisa ser despertada. Se o pecador, apesar da vergonha e da exposição, ainda respeitar sua presença, pois é certamente o caminho da bem-aventurança, para valorizar a Cristo mais do que o caráter. Podemos dizer, de certo modo, que tudo depende disso. Ela não se escondia, mas dizia aos vizinhos que havia sido completamente exposta. Dá uma pausa para o irmão comentar. Para continuar. Uma má consciência. No caso dos fariseus, que acusaram a adúltera em João 8, a consciência era má. Um propósito perverso estava enchendo o coração deles, o tempo todo em que estavam na presença de Cristo. O que ele deveria fazer com esse povo? Sua presença era considerada intolerável para eles. Mas ouvindo eles
esta resposta e acusando-os pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Que lição poderia trazer um assunto tão chocante? Pois isto assim será mais tarde. Todos os ímpios perecerão na presença do Senhor, não sendo esse o caminho normal de Jesus, pois ele veio para salvar, não para julgar. Mas quando esses acusadores da pecadora com prazer a acusaram, então o Senhor pôde lhes dar uma amostra do dia da destruição, quando os iníquos perecerão na presença do Senhor. Ao contrário da pobre samaritana, em que eles valorizavam seu caráter, aqui sendo expostos, eles preferiram esconder seus pecados a expô-los em público e depois tê-los removidos. Para tal pecador, Cristo morreu em vão. Assim, o Senhor Jesus é visto lidando com a consciência em diferentes condições. Com a consciência despertada, ele lida com toda a graça. Com o pecador, que ainda permanecerá com ele, embora exposto à sua vergonha, lidará com ele até que ele o alivie e satisfaça. Com os iníquos, que praticam suas iniquidades, e quando expostos, o deixam. Ele mostra que a presença é intolerável. Nessas narrativas, simples e despretensiosas, obtemos esses segredos preciosos dos caminhos de Deus em Cristo, assim revelados para nós. Resta, no entanto, outro que eu não devo deixar passar: o mendigo cego de João 9. Uma consciência honesta. Nele vemos uma consciência honesta. Não é uma consciência feliz, despertada, apática ou má. Não vemos nele nenhuma inquietação sobre sua alma, nem que a flecha da convicção tenha entrado nele, mas ele era honesto. Ele foi fiel à luz que tinha e sofreu antes de render-se à sua integridade. Os fariseus o expulsaram porque a religiosidade persegue a veracidade, um caso comum. Jesus poderia deixar tal pessoa só ou ser indiferente a ela? Sabemos que ele não podia. Ouviu que o expulsaram e ele imediatamente o procurou e fez dele seu alvo. E o ponto de vista de Jesus e essa reunião com o mendigo pela segunda vez foi cheia de bênçãos e conforto. Até então, esse pobre homem o conhecia apenas em seu poder de curá-lo. Não houve exercício da alma como pecador, embora houvesse uma consciência honesta. Mas ao ver Jesus pela segunda vez fora do templo, sua alma foi exercitada. Jesus o chamou para este exercício. Crês tu no Filho de Deus? E o pobre homem estava imediatamente preparado para aceitar qualquer coisa de Jesus. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus se revela a ele como aquele que o viu quando estava cego, e então o toma quando todos os tinham expulsado. Tu já os tem visto, já o tem visto, diz o Senhor, e é aquele que fala contigo. A alma então descobre Jesus. Amor e poder assim combinados, e agindo em virtude divina, eram suficientes. Creio, Senhor, respondeu ele, e depois o adorou. Assim Jesus alcançou sua alma e lidou com ele. Estamos conscientes de que, embora ele fosse apenas um homem honesto, antes, ele então era uma alma vivificada, pois uma consciência honesta não é uma alma salva.
uma consciência purificada. Mas, além de tudo isso, notamos que Paulo está lidando com a consciência em suas epístolas. Ele não vê nenhuma dessas variedades. Ele vê o pecador como ele é, um pecador. Ele instrui a consciência sobre como deve lidar com Deus e seu evangelho, em vez de nos mostrar como no evangelho de João, como Cristo lida com isso. Ele diz à consciência que ela pode desfrutar de uma condição purificada, não apenas uma condição despertada, convicta ou honesta, mas uma condição purificada. Esse argumento é encontrado em Hebreus 9:10. O apóstolo ali ensina que pela fé em Cristo podemos ter uma consciência boa ou purificada, porque depois que Cristo fez sua única oferta, ele entrou num lugar santíssimo e nunca mais sairá dali. Sua oferta foi eficaz para afastar os pecadores, porque era um sacrifício que era prestado, imaculado e era pelo Espírito Eterno. O próprio Espírito Santo, ao revelar a nova aliança, também estabeleceu o fato de que pecados e iniquidades não são mais lembrados. Assim, sobre os ensinamentos do apóstolo, a consciência é ensinada a lidar com Deus. O pecador é exortado a ser feliz em seu amor, tendo entrado no reino ainda criança, sem ter o entendimento, mas recebendo. Em João, vemos casos vivos em que o Senhor estava lidando com a consciência. Em Hebreus, somos ensinados de que maneira a consciência deve lidar com o Senhor e como alcançar a condição em que a consciência de André, Natanael, a samaritana, a adúltera e o mendigo foi deixada por Jesus. Próximo artigo. Uma boa consciência. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, 19. Nós que fomos levados a Cristo pela graça salvadora de Deus, somos presentemente abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo e na posse atual da vida eterna em seu Filho. Que bênção indescritível! No entanto, ainda neste mundo, precisamos de graça dia após dia, pois temos a jornada pela vida selvagem no deserto diante de nós, no caminho para a casa de nosso Pai acima. Para esta jornada, temos a provisão sábia e suficiente de nosso Salvador, visto que seu poder divino nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mas assim como José deu a seus irmãos provisão para o caminho, antes de partir do Egito de volta a Canaã, ele também lhes deu uma exortação: não contendais pelo caminho. Também precisamos dessa exortação, para que, em vez de cair no caminho, recebamos uma entrada amplamente concedida no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, conforme nos falou o apóstolo Paulo. O Espírito Santo. Ao concluir a grande obra de expiação na cruz do Calvário e provar a morte por todo homem, o Senhor Jesus foi exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouvis. Isso é o cristianismo.
Crendo individualmente na palavra da verdade, no evangelho de nossa salvação, cada um de nós foi selado com o Espírito Santo da promessa, o Consolador divino que permanecerá conosco para sempre. Nunca antes homens e mulheres de fé foram habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nunca antes os filhos de Deus poderiam se dirigir a Deus conscientemente como Pai, tendo o espírito de aflição, pelo qual chamamos Abba Pai. Não admira que tenha sido dito: toda bênção cristã é um pico da montanha. Em humilde adoração, nos curvamos nessa graça, declarando como o mestre do banquete das bodas de Canaã: tu guardaste até agora o bom vinho. João 2, versículo 10. Mas essa provisão da presença permanente do Espírito Santo em nós, por si só, garante um bom sucesso em nossa vida espiritual para a jornada mencionada acima? Sabemos que não. E que é possível até mesmo um verdadeiro crente, habitado pelo Espírito Santo, ser desviado e ser infrutífero no conhecimento de Jesus Cristo. Portanto, somos ensinados que, tendo recebido o Espírito, agora é essencial que sejamos guiados pelo Espírito. Gálatas 5,18. E que andemos no Espírito. Gálatas 5,25. Portanto, em um sentido prático, em minha vida diária, como posso saber que sou guiado pelo Espírito? Como é possível que ele esteja livre para me ensinar todas as coisas, para me permitir entender e apreciar as coisas que são discernidas apenas espiritualmente e para exibir o fruto do Espírito em minha vida para a sua glória? Notavelmente, ele usa algo que eu tinha antes mesmo de ser salvo, e esse homem adquiriu milhares de anos atrás: minha consciência. Essa aí é uma pergunta que muitos de nós fazemos, né? Que muitas vezes a gente também quer saber isso aí, né? Como a gente fica sabendo que estamos sendo guiados. Vou dar uma lida aqui de novo, né? Que eu estou comentando. Ele fala... Não vou estender muito, não. Cadê? Aqui. Como é possível que ele esteja livre para me ensinar todas as coisas, para me permitir entender e apreciar as coisas que são discernidas apenas espiritualmente? Isso aí é uma coisa que a gente se pergunta, né? E para exibir o fruto do Espírito em minha vida para a sua glória, notavelmente, ele usa algo que eu tinha antes, mesmo de ser salvo, antes de ser salvo. E esse homem adquiriu milhares de anos atrás. Minha consciência. Foi no Jardim do Éden, né? A irmã vai continuar lendo aqui, essa parte. Essa pergunta que todos nós queremos saber, né? E a consciência é justamente algo que o Espírito Santo usa. Quando a nossa consciência não está muito bem, então a gente deve parar e falar com o Senhor. Só uma reflexão, irmãozinho. Acredito que é bom a gente parar um pouco para refletir. É sobre essa questão da consciência purificada e a diferença, né, para a boa consciência. Porque a consciência purificada é diferente, né? Ela dá o entendimento ao crente que o julgamento eterno de seus pecados já foi resolvido, né, na obra expiatória de Cristo. E isso se tornou na cristandade, né, algo bem distante, né? Então fomos ensinados, né,
no passado e que podia perder a salvação, que tinha que pedir o perdão o tempo todo pelos pecados, e vivia naquela insegurança, né, o tempo todo, sem saber, sem ter a certeza plena, né, da salvação. Então, essa questão de ter essa consciência purificada é muito importante, né, porque podem também bagunçar, se te ensinar da forma incorreta, você vai ter uma consciência completamente incorreta acerca da verdade. E essa verdade é muito valiosa, principalmente para nós que fomos, na maioria, né, ensinados de forma errônea acerca da salvação, acerca da vida eterna, acerca dos pecados. É muito bom, é importante pararmos um pouco e refletir um pouco sobre isso. Então, a consciência purificada é isso, é ter certeza, ter esse entendimento que o julgamento eterno de nossos pecados já foi resolvido lá na obra expiatória de Cristo na cruz. Então, temos que ter essa consciência purificada e isso não pode ser alterado, porque já aconteceu. A gente só precisa tomar posse disso, só precisa entender isso. Isso já aconteceu, independente do que eu penso ou não, isso já aconteceu. Só é importante saber, ter essa consciência para gozar desse privilégio de poder andar aqui mais firme, mais tranquilo, sem temor nenhum de entrar na presença do Pai. Não precisamos ter medo de entrar como sumo sacerdote. Quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava amarrado ali com corda, com um sino, porque ele podia morrer lá por conta do pecado dele. E ele caía lá e tinham que puxar ele, ninguém podia entrar lá, porque se entrasse lá outra pessoa, morreria também. E olha o privilégio, irmãos, que nós temos. Nós podemos entrar hoje, né, no Santo dos Santos, nós podemos entrar direto na presença de Deus, Pai, sem nenhum temor, sem nenhum medo de vou morrer se eu entrar lá na presença dele, por causa dos meus pecados. Claro que não. Impossível isso acontecer. Porque já foi resolvido tudo isso lá na obra expiatória de Cristo. Todos os nossos pecados. Quando Deus olha para nós, ele vê Cristo, ele vê o seu Filho em nós. Ele já nos vê santos, imaculados, perfeitos, ele já nos vê assim. Então nós podemos hoje ter livre acesso ao trono da graça de Deus, sem nenhum temor, irmãos. Andar firmes, descansados, tranquilos, essa consciência purificada. Infelizmente, muitos vão estar ensinando de forma errada por aí. A gente precisa tomar cuidado para não se contaminar. Entender de uma vez para sempre que já está resolvido. Nosso Senhor se entregou, fez a expiação lá na cruz. Já pagou nossos pecados, estamos resolvidos. Né? Já fomos salvos da pena, do pecado, né? Já, só não somos salvos ainda da presença, ele ainda está aí. Mas a pena, a culpa, já foi resolvido lá no passado, quando Cristo morreu. Então temos que ter essa consciência purificada, já está resolvido. Né? No presente, estamos também salvos do poder do pecado, né? Do reino do pecado. Ele não reina mais em nós, não tem mais poder sobre nós. Essa salvação presente também, manda salvação presente e salvação futura também seremos salvos da presença do pecado. Falando em pecado, seremos salvos também da presença do pecado e da possibilidade de pecar. Isso aí já não vai mais existir no futuro. Ainda existe. A presença do pecado é a possibilidade de pecar. Mas futuramente estaremos livres disso também. Seremos salvos da presença e da possibilidade de pecar. Já a boa consciência é o nosso estado de alma, é o nosso dia a dia. Tem a ver com o nosso andar, por meio do julgamento próprio. Então, porque, como falei anteriormente, ainda temos a presença do pecado, ainda
e ainda temos a possibilidade de queda, possibilidade de pecar. Então, a boa consciência vai fazer o quê? O julgamento próprio. É o julgamento diário. Né? É reconhecer a fraqueza, é reconhecer, confessar a Deus, ao Pai, os pecados, as fraquezas, a dependência total ainda de Deus, sempre. Então, essa é uma boa consciência. É esse exercício diário desse julgamento dos nossos erros, das nossas fraquezas, as falhas, as omissões, tudo. Reconhecer sempre essa debilidade, essa fraqueza. E graças a Deus por isso, que somos fracos, mas que Ele é forte. Né? Paulo disse, né, quando estou fraco, aí estou forte. E o Senhor falou para ele, né, na fraqueza meu poder se aperfeiçoa. E é isso mesmo, o homem é fraco, ele é falho, mas o Senhor é forte e podemos andar assim, por fé, entendendo que é uma nova vida, é uma nova criação. E que Deus habita em nós, o Espírito Santo está em nós, Ele é Deus. E podemos andar assim com essa boa consciência, que é diferente da consciência purificada. Consciência purificada, só mais uma vez, para ficar bem claro, é que não temos mais o problema quanto ao pecado, quanto ao julgamento. Isso daí já foi, já está resolvido com a morte do Senhor Jesus na cruz. Então isso é uma consciência purificada. Isso me dá a certeza da salvação, certeza da vida eterna. E a boa consciência é o julgamento diário, né, reconhecendo aí que ainda existe a presença do pecado e que ainda existe a possibilidade de queda e que podemos cair. E reconhecer isso é uma boa consciência. Vou continuar aqui. Discernindo o bem e o mal. Podemos dizer que, assim como o olho é uma parte do corpo que pode discernir a luz e discernir as coisas pela luz, a consciência é uma parte do homem moralmente capaz de discernir o bem e o mal, ou o certo e o errado. Deus escolheu dar esta habilidade moral ao homem após a queda de Adão, que foi por meio do exercício de sua vontade em desobediência a um conhecimento, a um conhecido mandamento de Deus em que ele deveria confiar, honrar e obedecer. Esse conhecimento interior, incutido em todo homem, o deixa sem desculpa, pois Deus garantiu que quando o pecado entrasse no mundo, a consciência também fosse dada ao homem. Mas assim como o olho não pode gerar luz, o homem não pode determinar o que é necessário para guiar sua vida. O mero conhecimento de que roubar e matar está errado e que trabalho, doação ou outras coisas podem ser boas, não orienta adequadamente a vida do homem. O ditado no mundo "deixe sua consciência ser seu guia" não é verdadeiro. A consciência não é suficiente. Por isso, damos graças a Deus, pois recebemos a palavra de Deus, sua revelação ao homem. Uma revelação é algo que não poderíamos saber por meio de nossos próprios esforços de descoberta ou pela razão. Deus revela certezas e fatos, e a própria verdade, e estes só podem ser recebidos pela fé. Estava aqui pensando nessa questão do que o irmão falou,
Que o que Deus deu ao homem foi a capacidade de discernir o bem e o mal. Deus não deu poder para fazer o bem ou fazer o mal. O homem, na queda dele, ele ganhou essa consciência, esse discernimento de Deus, mas sem poder para executar o bem. Então, somente a consciência não adianta. É necessário Deus agir. As pessoas geralmente confundem esse livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, com isso aqui, com o conhecimento. Livre-arbítrio seria ação, mas o homem não tem esse poder de ação, de escolher o bem ou escolher o mal. Ele tem, sim, discernimento, como o irmão está falando aqui, mas não o poder. Então, a gente não deve confundir o livre-arbítrio com a capacidade de discernir. Luz. Como crentes que possuem agora os mais altos privilégios da dispensação da graça de Deus, recebemos pela fé o testemunho de Deus em seu Filho, que veio como a luz do mundo. Agora, nossa consciência é capaz de funcionar na mais brilhante de todas as luzes possíveis, e em vez de apenas nos ajudar em questões simples e naturais, do certo e do errado, servem para nos ajudar de acordo com a liderança do Espírito Santo de Deus e de acordo com a revelação de si mesmo em sua palavra. Assim como o nosso corpo, que possuíamos antes de nossa conversão, agora pode ser apresentado em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Também nossa consciência pode desempenhar essa função espiritual e exaltada de garantir que nossa vida seja consistente com nosso chamado, porque somos imitadores de Deus, andando em amor e andando como filhos da luz. Para o crente, agora se pode afirmar: todas as coisas são suas, e todas as coisas são por sua causa. Prazer. Ao tornar-se conhecido por seus irmãos no Egito, José disse-lhes com um coração transbordante: chegai-vos a mim. Já foi dito que o objetivo do amor de Cristo é nos levar ao gozo de tudo o que ele aprecia. Como nos faz humildes saber que Deus deseja nossa companhia dessa maneira, e que ele deseja isso agora mesmo, enquanto ainda estamos aqui neste mundo. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e isso será sentido e desfrutado por nós ao guardarmos sua palavra em resposta ao seu amor derramado em nosso coração. Esta é a promessa de João 14, de o Pai e o Filho virem a nós e fazerem sua morada conosco. Versículo 23. Somos chamados a essa comunhão com alguém que é santo, e devemos ser santos em todo tipo de conversa. É pela aplicação contínua da palavra de Deus, pelo Espírito, a nosso coração e mente,
que somos mais conformados a Ele moralmente. E o efeito prático do lavar da água pela palavra nos santifica e limpa para que possamos ter parte com Ele. Como a fé nos permite ter a esperança nele, também nos leva a nos purificar, assim como ele é puro. Isso é para manter uma boa consciência. E assim, Paulo poderia dizer que se exercitava para ter sempre uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Uma boa consciência. Uma boa consciência não significa que não falhamos, mas que nos julgamos à luz da palavra de Deus se o fizermos. Esse processo interior resgata a raiz das coisas e tomamos o lado de Deus no que o Espírito chama nossa atenção. Se deixarmos de fazer isso, o Espírito se entristece e nossa consciência se torna contaminada. Deus gostaria que guardássemos o mistério da fé em pura consciência. O fracasso crônico de nossa parte em julgar a nós mesmos e manter uma boa consciência nos rouba o prazer de que precisamos parar para correr a corrida que está diante de nós. Também nos rouba a confiança nele. Se isso progredir, o incômodo de uma má consciência pode nos levar a acomodar nossa fé ao nosso fracasso e inconsistência, ou desviar a verdade para tentar aliviar a consciência. Essa espiral descendente endurece ou amolece a consciência. Dizem que a consciência de um homem nunca será infiel, mas certamente pode se tornar ineficaz, queimada com ferro quente ou cauterizada. Achei essa parte interessante. A gente podia ler de novo aí, não é? Sim, Essa parte é muito boa. A parte é muito interessante. o fracasso crônico de nossa parte em julgar a nós mesmos e manter pegaria desde o começo uma boa consciência. Pegaria desde o começo uma boa consciência. Certo. Uma boa consciência. Uma boa consciência não significa que não falhamos, mas que nós nos julgamos à luz da palavra de Deus, se o fizermos. Esse processo interior resgata a raiz das coisas e tomamos o lado de Deus no que o Espírito chama nossa atenção. Se deixarmos de fazer isso, o Espírito se entristece e nossa consciência se torna contaminada. Deus gostaria que guardássemos o mistério da fé em pura consciência. O fracasso crônico de nossa parte em julgar a nós mesmos e manter uma boa consciência nos rouba o prazer de que precisamos para correr a corrida que está diante de nós. Também nos rouba a confiança nele. Se isso progredir, o incômodo de uma má consciência pode nos levar a acomodar nossa fé ao nosso fracasso e inconsistência,
ou desviar a verdade para tentar aliviar a consciência. Essa espiral descendente endurece ou amortece a consciência. Dizem que a consciência de um homem nunca será infiel, mas certamente pode se tornar ineficaz, queimada com ferro quente ou cauterizada. Ô, Dal, é, essa parte que a gente acabou de ler me lembrou daquele versículo de 1 Coríntios que fala quando os irmãos, eles não estavam se julgando e por isso Deus estava julgando, né, a Assembleia. Eles não estavam, né, exercitando aquilo que Deus queria e não estavam julgando e Deus os estava julgando, né? Esse mesmo. 1 Coríntios 11, 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sinal, quando o irmão está falando aí, logo no começo, de um fracasso crônico de nossa parte em julgar nós mesmos, eu penso que ele deva estar falando de uma demora muito grande, ou de uma acomodação da gente de julgar o nosso dia a dia, cada momento que a gente está atuando aqui nesse mundo. Então, a gente muitas vezes deixa de meditar, de julgar aquilo que a gente cometeu, o erro, aquilo que a gente fez, que não foi muito... não foi saudável, e aí a gente fracassa uma vez, não julgou, e aí comete outro, e não julga, e aí o tempo vai passando. E se torna crônico, né? Crônico é algo que é demorado, né? É demorado, então isso vai roubando aqui, como o irmão fala, para a gente ver aqui, né? Nos rouba o prazer de que precisamos para correr a corrida que está diante de nós. Também nos rouba a confiança nele. Então, aí, como o irmão falou até nesse versículo aí de 1 Coríntios, tem que realmente existir um exercício de auto-julgamento todas as vezes em que a gente perceber que a nossa consciência foi tocada. Toda a conversa, em toda ação, sabe, o que a gente estiver fazendo, tem que se voltar ao Senhor. Tem que falar com o Senhor e, à luz da palavra, a gente tem que julgar. Porque senão a coisa vai relaxando, 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 e aí a gente toma aquilo ali como sem muita importância, né? A gente esquece que existe esse exercício de julgamento. E aí eu lembrei do versículo e ele é o tema do próximo tópico. Restauração. Porque se nós nos julgássemos
a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. A mão disciplinadora de Deus pode nos restaurar, pois temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas quão melhor é experimentar a obra de nosso grande sumo sacerdote, sendo mantidos perto dele, com nosso coração se regozijando nos estatutos do Senhor e nossos olhos iluminados com a pureza de seus mandamentos. Salmo 19. Também por ele é admoestado o teu servo. Somos purificados de falhas secretas e preservados de grande transgressão. Talvez tenhamos passado muitos dias com o espírito ferido, de má consciência. Quão maravilhoso é quando lemos, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ele pode restaurar nossa alma e fazer que gozem os ossos que tu quebrastes, fazendo-nos novamente ouvir júbilo e alegria. Salmo 51. Ter uma boa consciência aberta e honesta diante de Deus permite que a nossa alegria seja plena e nos ajude a servir a Deus de maneira aceitável com toda a humildade da mente. Ora, o firme fundamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1, versículo 5. Que assim seja com cada um de nós. Só para esclarecer um pouco esse ponto aqui que o irmão falou, a mão disciplinadora de Deus pode nos restaurar, pois temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas aí ele diz assim, mas quão melhor é experimentar a obra de nosso grande sumo sacerdote, sendo mantido perto dele. Até aqui, acho que dá para ir. O Senhor entra como advogado no momento que a gente cai em pecado. Ele entra como advogado. Para a restauração, é por isso que fala aqui, junto ao Pai, não Deus. Porque a questão judicial com Deus já foi resolvida. Então está falando de Pai, porque é uma questão de comunhão. Advogado junto ao Pai, e não a Deus. É bom a gente ter isso bem em mente, não é? Porque aqui é a questão da comunhão. Então, o pecado atrapalha a nossa comunhão. Quebra a nossa comunhão com o Pai, qual também nós conhecemos como Deus, né? E aí entra a ação do Senhor como advogado, porque nós caímos. Só que o irmão está chamando a atenção o quão melhor é a gente se manter ou experimentar a obra de nosso grande sumo sacerdote, porque a ação do Senhor como grande sumo sacerdote é para evitar a nossa queda. Então ele está sempre intercedendo por nós. E aqui o irmão diz assim, a melhor coisa é que a gente se mantenha sempre em comunhão, em outras palavras, né? Ou seja, eu já ouvi um irmão dizer assim, acho que foi Joe Camp, quando a gente peca, a gente está dando trabalho ao Senhor. Trabalho no sentido negativo, né? Porque o Senhor nos Evangelhos diz que
o pai trabalha até agora e eu também. Mas no sentido, vamos dizer assim, negativo, ele entrando como advogado para restaurar nossa comunhão, a gente está dando mais trabalho a ele, porque ele já intercede por nós para evitar nossa queda. Então é só entender essa diferença de o Senhor Jesus hoje, em glória, à destra do Pai, intercedendo por cada um que pertence a ele, como sacerdote. De que maneira? Para evitar a quebra da comunhão. O Senhor está intercedendo por nós, para que a gente não caia, não tropece. Mas aí a gente tropeça. Obstinação nossa, teimosia, a gente cai. Agora o Senhor deixa o serviço de sacerdote intercedendo por nós, agora vai interceder como advogado junto ao Pai, para restaurar essa comunhão. Então é bom a gente ter bem claro essa divisão, como o Senhor atua, primeiro como sacerdote e depois como advogado. Joel, quer fazer uma pergunta, Joel? Se for uma pergunta, Joel, pode abrir o microfone, se quiser, ou pode colocar no chat aqui. A mão está levantada aqui. Joel 2 Santos. A mão está levantada. Ah, certo, Joel, beleza. Se for alguma coisa, fica à vontade, viu? Também. Pode continuar. Não sei se algum irmão vai querer comentar também aí. Fica à vontade, Eric. Agora o próximo artigo. O senso do bem e do mal. Existem três ideias conectadas à consciência que devemos observar se não tivermos confusão em nossa mente. Primeiro, o senso de responsabilidade para com um ser acima de nós, principalmente com Deus. Não o dever de amá-lo, isso é lei, mas a autoridade. Adão tinha isso antes da queda. Em segundo lugar, o senso do bem e do mal. Terceiro, o juízo próprio, ou repulsa do coração, a respeito dos outros, produzido por este senso do bem e do mal, o qual um ato é condenado ou ser pesado. Pelo que entendo, o segundo é chamado apropriadamente de consciência. Jonathan Darby. A questão dessa prática, irmãos, encontramos muitas exortações na palavra sobre isso, né? A gente vai encontrar aquele versículo que fala: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Mas não para aí, né? Mas antes condenai-as. Então tem que ter esse exercício, né? Não é só não se comunicar. Além de não se comunicar, é preciso condená-las. As obras
infrutuosas das trevas. A gente vê hoje, né, no geral, o inverso disso, né? O mundo está ensinando diferente, né? O politicamente correto. Então, tem que aceitar tudo, não está tudo bem, está tudo certo, é normal, hoje tudo é normal, está tudo normal, então está tudo bem. Né? Não é esse o ensinamento de Deus, né? A sua palavra é o contrário. Além de não se comunicar com isso, não aceitar, não se associar, temos também que condenar. Condenar. Essa é uma boa consciência. Aquele outro versículo, irai-vos, né? E não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, é sobre isso também. Né? Irai-vos e não pequeis. É não aceitar, não perder, né, a sensibilidade. Né? Temos que continuar julgando, continuar não aceitando o mal, não aceitando a injustiça, não aceitando o erro. Continuar tendo repulsa, condenando, não aceitando, nem em nós e nem nos outros. Né? Não somos chamados a julgar pessoas, mas obras sim, tanto as nossas quanto as dos outros. E não podemos perder esse ensinamento de Deus, porque o mundo está ensinando o contrário, está muito forte o ensinamento contrário à palavra de Deus no que se diz respeito a esse assunto, dessa boa consciência, de julgamento próprio e julgamento de obras, tanto nossas quanto dos outros. Okay. Acredito que a gente poderia ler esse outro ponto aqui e parar, né? O nosso horário já é 9h25. Eric, vai ficar à vontade, Eric. Pode ser. Outro artigo, uma boa consciência. A condição da alma tem muito a ver com combater o bom combate. A fé deve ser mantida brilhante, simples e exercida, os olhos do coração sempre nas coisas invisíveis e eternas. Com tudo isso, uma boa consciência é imperativa, pois se a fé traz Deus para dentro, uma boa consciência se julga e mantém o pecado fora. Isso de toda importância, isso de toda boa importância para todo cristão é preeminentemente necessário para aquele que é dedicado ao serviço de Cristo. Nada há que tal modo endureça o coração como os contínuos desvios da verdade, distanciando-se da comunhão e do caminho. Veja o caso extremo de Judas, caindo sobre o poder do diabo, mas olhe também para Pedro, que estava longe de ser um traidor, mas foi traído por ter negado seu mestre. Em 1 Timóteo 1, no entanto, é a manutenção não apenas da fé, mas também de uma boa consciência que, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Raramente se é que alguma vez a alma que adota má doutrina mantém uma boa consciência. E como não pode haver uma boa consciência sem fé, por outro lado, onde a consciência se torna ruim na prática, a fé diminui e pode finalmente ser totalmente pervertida. Um homem não se sente à vontade em ser continuamente sobrecarregado com o senso de sua própria inconsistência.
Ele é, portanto, tentado a acomodar sua fé ao fracasso e ao que gosta. Ele finalmente acredita na destruição da verdade, ou, como o apóstolo coloca aqui, rejeitando a qual alguns, a uma boa consciência, naufragaram na fé. William Kelly. Ok, Eric. Ok, irmãos. Eu acredito que, se não houver nenhum comentário agora de algum irmão, a gente já pode estar encerrando aqui, guardando o próximo tópico para quando houver uma oportunidade de estar meditando aí sobre essa questão da consciência. Muito bem explicativo tudo isso aí, principalmente esse momento aí que o William Kelly também falou. Foi muito bom isso aí, né? Para encerrar aqui, eu não sei se algum irmão vai querer ver, fazer algum comentário. Achei interessante isso aqui que ele diz. William Kelly, né? Nada há que, de tal modo, endureça o coração, como os contínuos desvios da verdade. A pessoa está diante da verdade e ela diz não quer aquilo. Se desvia da verdade, distanciando-se da comunhão e do caminho. Um exemplo aqui que o irmão deu foi de Judas. Judas provou da boa palavra, ele não quis saber da verdade. Muitas vezes o Senhor falou até assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Judas deu atenção? Não. Acredito que Judas deu atenção. O Judas Iscariote, o traidor. E Pedro, a gente vê a cena em que o Senhor diz assim, porque importa que o Filho do Homem, o Senhor Jesus falando, né? Importa que o Filho do Homem seja entregue pelos anciãos, escribas, aos romanos, e seja preso e morto. Aí Pedro diz, não, de maneira nenhuma. Né? E a gente vê que Pedro ali estava em um estado, no espírito, em que o próprio Satanás estava influenciando ele. Porque ele estava confiante em si mesmo. Era, vamos dizer assim, era de boa vontade, mas não de acordo com a vontade de Deus. Então Pedro também rebatia o Senhor quando o Senhor falava alguma coisa. Então o que saía da boca do Senhor era verdade. Depois ele mesmo, numa das epístolas, ele disse, o qual da sua boca não houve engano. Não sei se é a primeira epístola de Pedro,
ou a segunda. Pedro tinha que reconhecer isso, porque umas 3, sei lá, 2, 3 vezes, Pedro sempre está em cena e rebate aquilo que o Senhor está falando. Então, hoje, para nós, é a mesma coisa. A palavra está aí para nos mostrando realmente a verdade. E se a gente rebate isso aí 1, 2, 3 vezes, aqui como o irmão falou, né? A gente vai se distanciando da comunhão e do caminho. E aí tem esses 2 exemplos aqui. Judas e Pedro. A diferença é que Judas é um traidor incrédulo. E Pedro foi um que negou, era um crente verdadeiro, mas na sua própria energia ele acabou caindo porque ele chegar a negar o Senhor, né? E maldizer o Senhor também. Né? E aqui ele encerra, o irmão William Kelly diz assim, em 1 Timóteo, no entanto, a manutenção não apenas da fé, não somente a fé, mas também de uma boa consciência. A gente tem que ter essa boa consciência, como o irmão Isaac estava falando. Rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Esses daqui rejeitaram a boa consciência. E rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Já podemos encerrar, né, irmãos? Então, muito boa meditação. Com a permissão do Senhor, a gente continua numa próxima oportunidade que Ele mesmo der.